Agora, para iniciarmos o trabalho, vamos fazer uma prece, entrarmos na sintonia de oração, para assim podermos passar esses momentos aqui e podemos contemplar o trabalho que o colega preparou para nós essa noite. Senhor, se no mundo que me cerca eu não puder enxugar uma lágrima, não conseguir dizer uma palavra de conforto, fazer alguém sorrir de verdade, ó Deus, se eu não souber ser justo, humilde, atencioso e promotor da esperança na terra, se eu não puder lutar contra as injustiças e agir com dignidade, deixar de me irritar com as pequenas coisas, compreender que os outros também têm suas limitações, Senhor, se eu não souber aceitar a Tua vontade acima da minha própria vontade, então não permita que eu condene as guerras e ore pela paz. Não aceite a oferta que eu te oferecer, nem escute os meus constantes pedidos de socorro. Mas quando vier a te pedir perdão e ajuda, ó Deus, perdoa-me por inteiro e enche o meu coração de luz, unindo-nos cada vez mais com o Mestre Jesus. Ilumina a minha inteligência e a minha vontade, para que eu possa viver na Tua presença todas as horas do dia e todos os dias da minha vida. Que assim seja. O estudo dessa noite está a cargo do nosso colega Carlos André. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Recanto de Luz. O estudo dessa noite é baseado no livro Horizontes da Vida, uma psicografia de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. E o nosso estudo, então, é baseado nesse capítulo, Cochilo de Mundos. Então, nessa foto aqui que vocês podem observar, nós temos o telescópio espacial Hubble, que alguns devem ter visto na televisão, que ele fez agora há pouco 25 anos que foi lançado no espaço, estando orbitando o nosso planeta Terra. E esse aparato tecnológico feito pelo homem, ele foi lançado com o objetivo de buscar explicações para a origem do universo. Então, as lentes poderosas desse telescópio, elas se voltaram para o espaço profundo, para o cosmos, buscando entender um pouco mais a origem do universo. Em seguida aqui, nós vamos ver algumas fotos, algumas imagens das mais famosas que foram feitas por esse telescópio. Essa primeira aqui é uma imagem que mostra as galáxias mais antigas do universo, com cerca de 3,6 bilhões de anos. São as galáxias mais antigas que o homem tem conhecimento. Se a gente observar com mais detalhe a foto, a gente vai observar que são pequenos pontos azulados, essas galáxias, na imensidão do universo. Essa outra imagem aqui é a galáxia do Sombreiro, cujo nome, é pelo fato que lembra, o sombreiro, o chapéu mexicano. E ela se encontra a 28 milhões de anos-luz da Terra. Então, o que significa isso? Que a luz, para ela percorrer a distância entre essa galáxia e a Terra, ela leva 28 milhões de anos. Então, isso para mostrar a imensidão do universo. Essa outra imagem aqui é de um corpo celeste que foi dado um nome bastante sugestivo. É a nebulosa O Olho de Deus. Dá para a gente ver por que foi dado essa denominação. E aqui nessa outra foto, uma das mais famosas e conhecidas, foi dado o nome de Os Pilares da Criação.
essas colunas são imensas colunas de gases, e nessa região do universo, o telescópio descobriu que as estrelas nascem. Mas o que isso tem a ver conosco? Essas imagens, essas informações. É que a gente tem que lembrar que nós fazemos parte deste universo, que nós somos parte dele, e que a nossa origem como espíritos está com certeza atrelada à origem do universo. Então os mistérios da origem do universo, ainda não explicados, ainda não conhecidos, mesmo com a curiosidade humana e a tecnologia humana, com certeza esses mistérios também têm a ver com os mistérios da origem do espírito. Nós viemos de lá, com certeza. Então vamos falar um pouco disso. O que o Espiritismo diz a respeito disso? Então o Espiritismo ele diz o seguinte, que existem 3 elementos gerais no universo: o Deus, o Espírito e a matéria. Então vamos saber alguma coisa a respeito desses elementos que compõem então o universo. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas essa definição, a gente fica pensando, né? Fica tentando imaginar o que é essa inteligência suprema, o que é uma inteligência suprema. E o Espírito Miramês, nesse livro, Horizontes da Vida, ele nos faz um relato de Deus muito interessante, muito tocante, e que talvez complemente essa pergunta no Livro dos Espíritos, essa resposta. Diz o Espírito Miramês: se por vezes falamos que Deus é vida, é por não encontrar outra palavra mais elevada. Se Ele criou a vida, a razão nos induz a dizer que Ele é maior que a vida, por ser o seu Criador. E Miramês segue dizendo: falamos que Deus é amor, mas se Ele criou o amor, é mais que o amor. Se criou a verdade, indubitavelmente é superior à verdade. Se é o Criador de todas as leis universais, essa luz suprema é maior que todas as leis criadas. Em tudo o que raciocinarmos sobre Deus, estaremos diminuindo sua majestosa personalidade. Então Miramês nos passa, né, essa ideia, esse sentimento da grandiosidade de Deus. Mas e a matéria, que é um outro elemento do universo? Na questão 22 dos Livros dos Espíritos, é feita a pergunta: que definição podeis dar da matéria? E os Espíritos respondem: a matéria é o laço que retém o Espírito, é um instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce sua ação. Então, a matéria é algo palpável, mas ela tem uma ligação íntima com o Espírito. O Espírito se usa da matéria. E ainda é dito, é perguntado no Livro dos Espíritos, aos Espíritos: o Espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? E os Espíritos respondem: ambos são distintos, mas é necessária a união do Espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Então isto mostra o quê?
a matéria sem o espírito, ela não adquire a inteligência. A matéria sem o espírito, ela não adquire a vida. E ainda é feita a seguinte pergunta, questão 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? E os espíritos respondem: ele tem sua função no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico, animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então, todos os seres vivos, eles possuem um fluido universal, que mantém, então, essa união entre o espírito e a matéria. E essa união entre o espírito e a matéria é a vida. E sobre a evolução, o que podemos dizer sobre a evolução da vida? Então, a ciência hoje, ela sabe que a Terra formou-se há 4,6 bilhões de anos. E a vida, ela começou a surgir no nosso planeta, nos mares, há cerca de 3,5 bilhões de anos. Mas somente há 4 milhões de anos é que surgiu o mais antigo ancestral do homem, o Australopithecus anamensis. E o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, há apenas 100 mil anos. Então, isso mostra o que, nós, como espécie, somos recentes na história da Terra. Apenas 100 mil anos em 4,5 bilhões de anos. E algo que a gente poderia dizer também, é que, a partir do início da vida, há 3,5 bilhões de anos, esse foi o tempo necessário para as formas mais primitivas de vida evoluírem até chegarem ao corpo do Homo sapiens sapiens, o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é resultado de um processo evolutivo de cerca de 3,6 bilhões de anos. Mas por que isso? Porque é o nosso corpo o receptáculo do espírito. E o espírito, para evoluir, para aprender, ele precisa desse receptáculo. Nesta figura aqui, nós temos algo que parece uma árvore. Esta figura é proposta pelos cientistas na atualidade e mostra o quê? Como se fosse uma árvore com 3 grandes galhos e cada galho com pequenos galhinhos, mostrando que os seres vivos, eles são divididos em 3 grandes domínios, ou 3 grandes grupos, que são os domínios Árquea, Bactéria e Eucária. E nós estamos ali, naquele galho ali de Eucária. Mas o que mostra esta árvore? Mostra que esses galhos todos têm uma mesma origem, ou seja, todos nós somos originários de um mesmo ancestral na evolução da vida no nosso planeta. Todos nós temos a origem no mesmo ancestral. Um ancestral muito antigo. Isso comprovado cientificamente. E vem os espíritos nos dizerem, na questão 44, o seguinte: é perguntado aos espíritos de onde vieram os seres vivos que vivem sobre a terra. E os espíritos respondem: a terra continha germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram germes de todos os seres vivos. Então, quando lemos isso, e principalmente essas palavras finais, eles formaram os germes de todos os seres vivos, dá uma ideia de que todos os seres vivos têm a mesma origem, o que foi comprovado cientificamente. Todos nós temos a mesma origem. E somos hoje o produto, o nosso corpo é produto desse processo de evolução. E o nosso corpo é matéria.
E o espírito? Se a matéria evoluiu dessa forma, o espírito. Essa questão, ela envolve alguns termos que a gente observa quando procura na literatura espírita, que há uma certa distinção, ou uma certa variação entre os termos usados em diferentes obras espíritas. Então, para falar dessa evolução do espírito, nós tomamos a liberdade de usar alguns termos para designar os diferentes estágios da evolução do espírito e que não necessariamente vão ser encontrados em uma determinada obra espírita, mas com certeza serão encontradas em outras obras espíritas. Bem, então o que é dito a respeito da evolução do espírito? Tudo começou com o princípio espiritual. Então, o que é o princípio espiritual? É um elemento primitivo do espírito, uma forma primitiva do espírito. E qual a característica dessa forma primitiva? Ela não possui a individualização. O que significa isso? Ela não tem características próprias, ela não tem personalidade, ela não tem algumas características que a fazem um indivíduo, que fazem a diferir de um. Então não há essa individualização. E essa forma, então, primitiva do espírito, começa seu processo evolucional nos seres vivos mais simples. Então essa forma primitiva, esse princípio espiritual, com certeza, estava lá na origem, né, do universo, estava lá na origem do nosso planeta, estava lá no surgimento da vida no nosso planeta. E precisou desses seres vivos mais simples para começar o seu processo de evolução. Então, esse princípio espiritual primitivo, ele começa a se associar a estruturas orgânicas mais complexas e passará gradativamente pelo processo de individualização, que, como foi dito, envolve comportamentos distintos, envolve personalidades distintas. E nessa fase, então, da evolução do princípio espiritual, ele passará a se chamar princípio inteligente, e que no nosso mundo se manifesta no reino animal. E a gente observa nos animais, né, esses comportamentos distintos, que é um início, então, do processo de individualização do princípio espiritual. No princípio inteligente, ainda, ocorre a individualização do elemento primitivo espírito, mas sem consciência do eu. Isso implica não possuir livre-arbítrio e, logicamente, estar isento de responsabilidade sobre seus atos. Então, embora haja já esse princípio inteligente, essa individualização, essas características de comportamento, nós não temos aqui ainda o que? A consciência do eu, o livre-arbítrio e a responsabilidade sobre os atos, que é o que observamos nos animais. Agora, depois dessa fase, o princípio inteligente, tendo adquirido rudimentos de inteligência e consolidado sua individualidade, estagiará em mundos primitivos, onde adquirirá consciência de si mesmo, além do livre-arbítrio e, com isso, a responsabilidade pelos atos. Então, no nosso planeta, a gente pode lembrar que alguns milhares de anos, ou alguns poucos milhões de anos, né, haviam que os primeiros ancestrais humanos que já tinham, então, esse princípio inteligente, já tinham rudimentos de inteligência e que começavam a ter, então, o livre-arbítrio, né, a capacidade, o direito de escolher, né, e começar a assumir a responsabilidade pelos seus atos. E então, houve a evolução, finalmente, para o espírito. Aí sim, o espírito que habita o corpo humano, simples inicialmente, ignorante inicialmente,
mas apto a adquirir e compreender o bem e o mal, o certo e o errado, ou seja, em condições de evoluir também sob o ponto de vista moral. Então o espírito, ele vem evoluído através dos milhões e milhões de anos. Ele iniciou como um princípio espiritual, né? Até chegar ao que nós chamamos de espírito, que é o espírito propriamente dito que habita o ser humano, que habita o corpo humano, dos seres humanos. Bem, a literatura espírita, ela é vasta e fala muito a respeito da evolução humana. E no livro No Mundo Maior, de André Luiz diz o seguinte a respeito da evolução no planeta Terra. Ele diz o seguinte: o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade de sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalonar as superiores. Então, André Luiz, ele é bem claro a respeito do nosso processo de evolução. Há quanto tempo estamos evoluindo? Por que passamos? Por quanto tempo levamos nesse processo de evolução até chegarmos aqui, onde estamos no dia de hoje? E aí poderíamos dizer, sim, que tudo no universo está submetido à lei do progresso. Tudo no universo progride. Nós já fomos não espíritos como o espírito que hoje está no nosso corpo. Já fomos uma forma primitiva do espírito. Já estivemos lá no princípio espiritual. Bem, e agora vamos falar um pouco, continuando sobre a evolução, falar um pouco, né, sobre o nosso planeta. Lembrar, né, que naquela imensidão do universo, nós escolhemos esse pequeno ponto azul no espaço para ser a nossa morada, a nossa casa. Esse ponto azul tão lindo, tão belo, quando visto assim do espaço, tão cheio de paisagens lindas e belas, como as que aparecem ali nas fotografias, com uma população, né, hoje na casa de 6, 7 bilhões de pessoas encarnadas, habitando cidades, mas uma casa também, um lar também bastante castigado pelas nossas próprias ações. Mas a Terra, além do nosso lar, o lar que escolhemos, ela é uma grande escola. A escola para a nossa evolução. Então nós estamos aqui, né, para, através da utilização desse corpo que nós temos, resultado dessa evolução de bilhões de anos, nós estamos aqui para evoluir. E temos esse corpo para ser a nossa ferramenta para esse processo de evolução. Para aprendermos evolução no sentido moral. O nosso espírito agora, ele atingiu o estágio em que é necessário para ele prosseguir no processo evolutivo sob o aspecto moral. Então estamos aqui na Terra para isso, nessa escola de aprendizado. Mas
como nos comportamos nesta escola. Então, vamos fazer uma relação com o que acontece numa sala de aula. Então, eu sou professor, alguns aqui eu conheço são ou foram professores e sabem que, né, toda sala de aula ela tem um mestre e o mestre está ali para transmitir ensinamentos, para educar, para levar o aprendizado aos seus alunos. Então o mestre, ele se esmera o máximo possível. Ele usa dos recursos que tem ao seu alcance, os recursos didáticos, ele usa de criatividade, de imaginação, ele usa os seus conhecimentos para passar para os seus alunos, né, tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que os alunos precisam, mesmo que os alunos muitas vezes não tenham esse discernimento. Mas tudo que o mestre da sala de aula ele passa para os seus alunos é porque os seus alunos um dia irão precisar. Bem, mas e os alunos? Temos numa sala de aula vários tipos de alunos. Então temos aqueles alunos aplicados que costumam sentar nas classes mais à frente, que estão sempre com seu material escolar, fazendo anotações do que o mestre está dizendo, prestando muita atenção, com os ouvidos bem abertos sobre o que o mestre está dizendo. E se ele tem dúvidas, com certeza ele vai levantar a mão e vai perguntar para o mestre. E o mestre vai explicar as suas dúvidas. Mas tem alunos não tão aplicados assim. Principalmente aqueles alunos que costumam sentar mais ao fundo. Que muitas vezes ficam, hoje em dia, né? Quem foi professor há mais tempo não passou por isso, mas ficam lá no celular, olhando as mensagens, consultando as redes sociais para ver o que está acontecendo, sem prestar atenção nas palavras do mestre. Ou então, aquele aluno que está sempre com uma cara de desanimado e quando ele chega na aula, assim, poucos minutos depois, ele se abaixa na classe e dá uma cochilada, também não prestando atenção no mestre. Mas aí o que acontece nessa sala de aula? Sempre ao dia da prova, o mestre faz a prova, elabora a prova com o maior cuidado, com base no que ele ensinou para os seus alunos. Ele procura ser justo ao elaborar essa prova. Ele elabora a prova de um tamanho tal que o tempo que ele irá dar para cumprir aquela prova é mais do que suficiente. Daria para fazer 2 ou 3 provas naquele tempo que ele dá para a prova. E aí chega então o dia da prova. E aquele aluno aplicado, dedicado, que anotou tudo, que prestou atenção, que tirou suas dúvidas, que procurou o professor fora do horário de aula, ele acaba resolvendo a prova com a maior facilidade. Entrega a prova muito antes do horário terminar, né, e com certeza a nota dele vai ser uma nota para aprovação. Mas e aquele aluno que estava lá no fundo, que não estava muito interessado na aula? Ah, aquele aluno, ele usa o tempo todo dele da prova. E quer um pouco mais, se possível. E ele não consegue resolver. Não adianta. Mesmo que o mestre lhe dê alguma dica, ele não consegue resolver. E aí, quando ele recebe aquela nota comum, que não vai permitir ele ser aprovado, aí ele se desespera. Às vezes ele chora, às vezes ele resmunga, fica triste. Mas o que o mestre pode fazer? Se ele é um verdadeiro mestre, ele não pode dar uma nota para o seu aluno passar. O aluno tem que conseguir a nota para a sua aprovação, pelos seus próprios méritos. E aí o mestre diz: olha, infelizmente, você vai ter que repetir.
E o aluno fica cabisbaixo, fica triste. Mas qual a saída? Ele irá repetir. Mas quando ele repetir, ele não vai ser mais aquele mesmo aluno. Ele não parou, apesar de ele não ter avançado como ele deveria avançar, ele não parou. Por quê? Porque alguma coisa ele aprendeu naquela aula. Então, quando ele for repetir novamente a disciplina com seu mestre, alguma coisa ele já sabe. Aquilo que o mestre vai falar não lhe soa estranho, é familiar. Ele já ouviu aquilo ali, mesmo ele estando distraído, mesmo ele estando cochilando, mesmo ele estando com seu celular. Então, nós perguntamos que tipo de aluno nós somos na nossa escola, que é a Terra, porque é a mesma coisa. Quem é o mestre dessa escola da Terra? É o Mestre Jesus, com todo o seu conhecimento, com todos os seus ensinamentos, que traz para nós tudo aquilo que a gente precisa, ele sabe. Mas e aí? Nós somos os alunos aplicados, que prestamos atenção na sua mensagem, nos seus ensinamentos, ou somos o aluno que fica cochilando no fundo da sala? Então devemos nos perguntar. Mas com certeza a resposta, a maioria, nós somos os alunos que cochilam na sala. Mas, como foi dito ali, mesmo nós cochilando, alguma coisinha a gente está aprendendo. Então a gente não evolui como deveria evoluir, mas a gente não é o mesmo. A gente consegue evoluir lentamente. Mas com certeza, se os nossos ouvidos estiverem mais atentos ao nosso Mestre Jesus, se nós estivermos prestando atenção na sua mensagem, nós com certeza, quando surgirem as provas da vida, nós teremos condição de usar esses ensinamentos para nós sermos aprovados nessas provas da vida. E se nós formos aprovados nas provas da vida, nós vamos passar adiante. Nós estaremos evoluindo da maneira como devemos evoluir. E não estarmos patinando, não estarmos indo lentamente, muito devagar, repetindo ano após ano. Um dia sempre vai ocorrer a aprovação. A gente sabe isso como professor. Aquele aluno que repete, um dia ele consegue aprovar. A gente é assim também. A gente repete, mas um dia a gente vai conseguir. Bem, o espírito iranês, ele ainda diz o seguinte a respeito dessa questão. O Espiritismo, impulso urgente de Deus para a humanidade, nos mostra os caminhos. Entretanto, cada criatura é que deve segui-lo, aproveitando todos os ensejos, aumentando o celeiro de valores espirituais, capazes de mudar o comportamento que não esteja em plena sintonia com os ensinamentos do Divino Mestre. Então, fazendo a nossa relação com a sala de aula, o nosso mestre na sala de aula, ele sempre passa para os seus alunos o material bibliográfico, os livros a serem consultados. E Jesus, nosso mestre, passou-nos também o material bibliográfico, passou-nos o conhecimento na forma escrita, a doutrina espírita, os livros básicos, as obras do Espiritismo. Então nós temos um amplo acervo para o nosso estudo, um amplo acervo para ampliarmos o nosso conhecimento, para estudarmos. E algo que o Espírito Milanês diz é que o aprendizado teórico a respeito dos ensinamentos de Jesus é extremamente importante, porque sempre, isso é uma verdade entre os professores, que se eu quero
que um aluno ele tem um bom desempenho numa aula prática, num trabalho prático, ele tem que ter uma fundamentação teórica muito boa, ele tem que ter um aprendizado teórico muito bom. Se ele tiver essa base teórica, essa fundamentação teórica, com certeza ele terá mais sucesso no seu empreendimento prático. E assim é a vida. Se nós temos essa fundamentação teórica, se nós estudamos, se nós nos aprofundamos na literatura espírita, nas obras básicas, nós vamos adquirir conhecimento, nós vamos adquirir bagagem, que com certeza vai ser importante num determinado momento que surgir nas nossas vidas, em que nós temos que pôr isso em prática, nas situações práticas, nas situações do cotidiano que encontramos. Então, não podemos pensar que nós teríamos condições, né, de ter uma prática cristã, uma prática evangélica adequada, se não tivermos a base teórica, o fundamento teórico para essa prática. Tanto que é por essa razão que sempre insistimos muito na questão da necessidade do aprendizado, na necessidade de participar dos grupos de estudos, porque esta vai ser a nossa ferramenta, essa é a bibliografia que Jesus nos deixou. E ainda, o Espírito Miramês diz o seguinte: devemos nos esforçar todos os dias, porque o aprendizado espiritual é eterno, nunca deixando de aparecer algo que não foi visto nem entendido, nos servindo de força renovadora para as almas. Então, como diz ali, né, o aprendizado espiritual é eterno. Então, estamos já aprendendo há um tempo, nos nossos estágios de encarnação aqui nesse planeta, mas também quando estamos desencarnados, e continuamos aprendendo agora nesta vida e continuaremos nas nossas vidas futuras. Então, o aprendizado espiritual é eterno e essa evolução é eterna. Bem, para finalizar, então, uma mensagem que eu gostaria de dizer que essa mensagem veio de uma pessoa muito especial, que é o meu filho, que está aí assistindo, né? Porque ele gosta, né, muito de planetas e galáxias e universo. E quando ele viu que eu estava preparando esse material para a palestra, ele veio correndo para mim dizendo que tinha um material muito bom para usar nessa palestra, que ele recebeu no Digi, né, sexta-feira da semana passada. Então está aqui, né, esse material que com certeza contribuiu muito para essa palestra, que é um poema de Augusto dos Anjos, do livro Parnaso de Além Tudo. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos rudimentos dos seres planetários. Tudo que a poeira cósmica elabora, em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, no rochedo nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos, ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade das imensidades. Nós já fomos os germes das outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando perfeições absolutas. Uma boa noite a todos. Um feliz Dia das Mães a todas as mães presentes. E que a paz de Jesus fique em seus corações. Então, após o trabalho do nosso colega, eu convido agora a todos para fazermos uma prece
em nome das pessoas que colocamos na caixinha dos encarnados e desencarnados, e aqueles que nos vêm à mente agora, e que essa prece consiga chegar a todas as pessoas das quais a gente pensar nesse momento. Eu convido a todos para fecharmos os olhos e entrarmos na sintonia dessa prece. E nada melhor do que agradecer. Pai, eu te agradeço pelo dia e pela noite, pelo pão e pelo trabalho, por nossas famílias e pelos meus amigos, pelos ensinamentos que dia a dia vão nos tornando pessoas melhores, pelo sorriso de uma criança que com toda a sua inocência nos dá fôlego para esta árdua caminhada, pelo abraço afetivo de um amigo, mesmo que distante, pelas boas notícias que chegam de tantas formas e pela força que nos dá quando as notícias não são como gostaríamos que fossem. Pai, eu te agradeço pela oportunidade da existência, onde certamente aprenderei muito até o nosso reencontro. E para finalizar, Pai, te agradeço por nos enviar o Mestre Jesus. Graças aos seus ensinamentos, dia após dia, estamos tentando entrar entre erros e acertos, seguir seus conselhos de amor e caridade. Obrigado, Pai. Que assim seja.